O Apache e o Escravo. História de resistência e liberdade no Brasil colonial. No coração esquecido de uma pequena cidade do Brasil dos anos 50, uma sombra antiga se movia silenciosa. Chamada pelo povo de a Casa dos Segredos, uma mansão antiga, imóvel e fria, onde corria uma história tão escura que parecia arrancada das páginas mais cruéis do passado colonial. Diziam que o patriarca, Antônio Veloso, homem rígido, impiedoso e temido, uma verdadeira fera presa ao código da honra, havia aprisionado suas próprias filhas. Sim, aquelas jovens flores confinadas, invisíveis ao mundo lá fora, para proteger a virtude da família. Ninguém entendia ao certo como esse tirano mantinha as moças enclausuradas, mas o murmúrio na cidade pulsava. Janelas trancadas a ferro, portas com ferrolhos que rangiam em silêncio, cabelos presos à força, medo estampado nos olhos, que só surgiam atrás de frestas minúsculas. A mais velha, Clara, tinha o olhar duro, quase vazado pela prisão daqueles anos. Chegou devagar, um homem simples, com mãos rudes e coração maior que o território de seu pequeno sítio. Cruza a cidade como uma sombra que desafia o poder de Veloso, sentindo, ouvindo o apelo que as paredes da casa não podiam esconder. Sentiu a dor pulsando como um grito silencioso, aquela dor que arrebata a alma. Foi numa noite de tempestade, sob o grito estridente dos ventos, que Joaquim se aproximou. O coração martelando, ele viu a agonia atrás das grades. Movido por uma coragem feroz, arrombou a porta, pedaço quebrado de madeira abafando um silvo desesperado. As meninas saíram trêmulas, lágrimas e soluços batendo no rosto do fazendeiro, que prometeu: aqui ninguém será mais prisioneira. No sítio, a vida reiniciou entre árvores que respiravam liberdade e terra molhada. Clara, a irmã mais velha, assumiu o papel de guardiã, o ombro firme e duro, a voz que comandava e protegia com unhas e dentes. Luzia, doçura velada, florescia ali, apesar dos fantasmas latentes. O olhar de Joaquim se perdeu entre elas, perdido. Um fogo que queimava silencioso, intenso demais para conter. E a cidade, mesmo distante, não esquecia. Há ecos do velho Veloso rondando, dizendo que a honra manchada nunca se apaga. Até que a noite da tragédia chegou. Movimento brusco, gritos rasgando o silêncio, uma dose fatal de amor e desespero misturados sob a lua fria. Luzia ergueu a voz para proteger sua irmã da fúria do pai, e um ato explosivo mudou tudo. O suor frio escorria da pele, o chão parecia tremer. Que sangue foi derramado para que o amor ganhasse a vida? O que nascerá desse solo árido, marcado pela dor, pela traição, pela luta pelo direito de ser livre? Será a memória de uma irmã perdida capaz de moldar o destino dos sobreviventes? A resposta se oculta nas sombras, entre as folhas secas do passado, esperando o sol de um amanhã incerto. A cidade respira o medo e a esperança, o silêncio e o grito. E a história prepara seu próximo capítulo, uma história de resistência, de almas rebeldes que se recusam a morrer aprisionadas. O que virá? Quem vai ceder, ou quem quebrará as correntes de vez? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer o alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A cidade respirava um clima tenso, como se as sombras da Casa dos Segredos se arrastassem pelas ruas. Clara e Luzia estavam livres, mas a liberdade tinha um preço. No silente campo que agora era seu refúgio, sentimentos flutuavam como folhas secas ao vento.
Joaquim, de coração pulsante, mal percebeu que a tempestade poderia vir de dentro e não de fora. Naquela noite fatídica, o jantar foi servido sob um céu pesado, nuvens ameaçadoras se agrupando como os fantasmas de outrora. Luzia, nervosa, olhava para o prato à sua frente. O calor da casa a fazia recordar os momentos sombrios que deixara para trás, enquanto Clara, com a garra de quem sobreviveu, tentava manter tudo sob controle. O silêncio era interrompido apenas pelo crepitar da madeira e o estalido da mesa, onde os três dividiam a mesma refeição, mas também segredos profundos. Eis que, enquanto comessem, um barulho abrupto ecoou pela casa, como um trovão a compressar. Clara levantou-se, olhos aflitos. Joaquim, espantado, ergueu-se repentinamente, e nesse instante a porta da sala se abriu de uma só vez, revelando a figura inconfundível de Antônio Veloso. A ira exalada por seus olhos gélidos era quase palpável. Ele não havia abandonado a busca pelas filhas. "Vocês pensam que conseguiram escapar?" Sua voz rasgou o ar, infundindo pavor nas jovens. Joaquim acercou-se, intenção de proteção, e num ato desesperado, fez frente ao patriarca. "Elas não são suas prisioneiras mais, Veloso", pronunciou, cada palavra como uma espada desembainhada. Mas a verdadeira reviravolta estava prestes a se revelar. No calor da confusão, um grito escapar do fundo da casa. Um sobressalto entre os três. Clara e Luzia trocaram um olhar, e um nó se formou na garganta de Luzia. As paredes pareciam se dobrar, a casa respirava, e em um instante, o mistério profundo que a envolvia estava prestes a ser exposto. Ela estava com você o tempo todo", Clara bradou, já sabendo a resposta. Um só movimento e Luzia, com o coração palpitante, disparou em direção ao sótão, onde se ouvia o eco de uma chave se movendo. A mente de Clara não conseguia acompanhar. O que Luzia encontrara poderia mudar tudo. Luzia arrombou a porta trancada, e em um instante o que se desvelou fez a resistência desaparecer em fumaça. Um homem, atado e mudo, com um olhar que carregava os horrores de segredos impensáveis. Reconheceram-no. Era o irmão perdido, que todos acreditavam ter sucumbido aos grilhões do passado. A revelação desmoronou o chão sob os pés de Clara. O vínculo de sangue, a proteção e a esperada liberdade sob uma nova luz. Joaquim, atônito, percebeu entre palavras e silêncios que havia suportado um peso muito maior do que imaginava. Antônio recuou, o olhar tenso, enquanto toda a cidade parecia pautar aquele momento. E no meio do caos, Luzia, sem pensar, fez um passo à frente, não apenas em defesa de sua irmã, mas em busca de um novo futuro. "Fugiremos juntos." As palavras ecoaram como um pacto de sangue e revolta. O que aconteceria agora? O amor, a liberdade, a luta, tudo estava entrelaçado em pura confusão, e o medo da cidade ecoava com um novo significado. O que significava voltar? O que viria a seguir? A saga estava apenas começando, e todo mundo aguardava o desenrolar daquela história, sem saber o que o destino guardava nas sombras. A revelação de Luzia ressoou como um trovão na sala, o ar pesado pulsando com a tensão recém-descoberta. O vulto do irmão perdido, preso sob os grilhões da Casa dos Segredos, trouxe à tona ecos de histórias que todos pensavam enterradas. "Fugiremos juntos." A frase de Luzia brotou como uma centelha de esperança, mas o pânico também estava ali, dançando como um fogo prestes a consumir tudo ao redor. Joaquim sentiu um frio percorrer sua espinha. O que seria aquele futuro incerto? Antônio Veloso, momentaneamente paralisado, agora parecia um lobo acuado. O olhar ardente de rage e desespero refletia a fragilidade do poder que mantinha por tantos anos. Sem aviso, ele encarou o filho, e a ira tomou conta do seu rosto. Uma sombra de lembranças sombrias de um passado que sempre insistira em obliterar. "Meu filho, o que você fez?"
A explosão de palavras era acompanhada por um grito que atravessou a casa como um cortante vento de tempestade. O homem amarrado, confuso e desnorteado, olhou em volta como quem acorda de um pesadelo. Ele havia não apenas sido aprisionado, mas também esquecido. Entre olhares aflitivos, a verdade pulsou como uma batida de tambores. O vínculo não era apenas histórico. Um clamor de descoberta brotou do fundo da alma de Clara. Você não é o seu pai!" sussurrou, a muito incrédula. Esta revelação, quase tanto quanto a presença do irmão, alterou os eixos do mundo que conheciam. O que antes eram grilhões tornara-se uma rede de segredos traiçoeiros entrelaçados na tapeçaria da família. Joaquim sentiu o coração palpitar, enquanto o olhar de Luzia, por um instante, se encheu de dúvidas. O peso da verdade estremeceu o ar em torno deles. O que existia entre aquele trio, oculto sob a superfície da casa, era mais profundo e complexo do que qualquer deles imaginara. No entanto, um novo som cortou a tensão, um ruído seco, e antes que alguém pudesse processar ou se proteger, a porta da sala foi arrombada com a força de um golpe, empurrada por um braço forte e determinado. Era um grupo de homens, liderados por um velho conhecido de Joaquim. Eram os lacaios de Antônio, que atrás da sombra do patriarca, viam a chance de se afirmarem mais uma vez. O choque estava na certeza, a liberdade não viria facilmente. "Prenda-os!" A ordem ecoou e a sala foi tomada por um tumulto. Clara e Luzia gritaram, enquanto Joaquim percebeu que o destino que tanto almejava não era tão próximo assim. No meio do caos, um movimento furtivo atraiu os olhares. A lâmina de um punhal cintilou na luz fraca. O desespero fez o coração de Luzia parar. Um segundo parecia uma eternidade. Então, a verdade mais devastadora surgiu. Na confusão, o homem amarrado se ergueu e sua expressão mudou. Em um movimento rápido, ele se desvencilhou, e os olhos de Clara se arregalaram com o reconhecimento ainda maior. Não pode ser." A voz falhou, enquanto a revelação se concretizava diante deles. Era o verdadeiro e covarde traidor, o irmão, não apenas mantido distante, mas também em conluio com o pai. O amor que esperavam por ele convertia-se em aversão viva. "Eu fui o que sempre fui", ele murmurou, um riso gélido escapando de seus lábios. Voltou-se para Antônio, a chama da traição agora acesa no seu peito, e os laços familiares, antes sagrados, se tornaram sinônimos de mentiras. O pavor reinou, e Daniela agora era uma soldada vestida de horror. Cada um deles se viu num labirinto obscuro de escolhas. O que faria isso com quem supostamente faz parte do mesmo sangue? O desenrolar dos destinos entrelaçados se tornava uma intrincada tapeçaria, onde cada fio cortado sinalizava um novo desvio. E quando a advertência de um novo grito atravessou o espaço, a inquietação se consolidou. O que se seguiria? A sala estava prestes a explodir em caos, e no fundo, a pergunta aterradora ecoava. Seriam eles ainda uma família? Ou a trama se tornara um conto de traição? A revelação de Luzia ressoou como um trovão na sala, o ar pesado ulçando com a tensão recém-descoberta. O vulto do irmão perdido, preso sob os grilhões da Casa dos Segredos, trouxe à tona ecos de histórias que todos pensavam enterradas. "Fugiremos juntos." Olha, as palavras de Luzia brotaram como uma centelha, mas a tempestade ainda não tinha terminado. No instante seguinte, a porta tinha sido arrombada, um grupo de homens invadiu o recinto, e o caos tomou conta. "Prenda-os!" O novo comandante, um antigo lacaio de Antônio, ordenou. Os olhares se cruzaram. Medo, confusão, uma pressão ilimitada pesava no ambiente. Joaquim estava paralisado, a determinação escorrendo de seu corpo como água, enquanto as irmãs trocavam olhares. Uma mútua certeza surgindo entre elas. Mas no momento de pura frenesi, o homem amarrado, que inicialmente parecia confuso e perdido, reagiu. Em um movimento rápido e inesperado, ele se desvencilhou das cordas,
e, para o horror dos presentes, virou-se para seu pai com um desprezo ardente. Você nunca me amou, pai. Sempre fui uma peça no seu tabuleiro de poder. O grito ecoou, deixando marcas na atmosfera carregada de tensão. Antônio Veloso, pego de surpresa, parecia um cadáver arrastado por marés do passado que não esperava enfrentar. Cale-se, ele rugiu, mas sua voz tremia. Era a primeira vez que o ágil tirano hesitava. O aparente vínculo entre pai e filho estava se desmanchando, revelando uma trama mais sombria. Clara, a coragem invadindo seus ossos, ergueu a voz. É o Senhor quem deve se calar. Não só nós estamos livres, ele também merece sua liberdade. O torvelinho emocional parecia alcançar um clímax. Luzia observou a figura do irmão, o antigo desconhecido que ela não sabia que possuía. Ele não parecia mais um prisioneiro, mas um homem em busca de sua verdade. Eu estava com você o tempo todo, Luzia começou, mas de repente a casa gemeu sob o peso de um evento imprevisto. As paredes vibraram, um eco profundo emanou do subterrâneo. O chão tremeu e, como um espírito liberado das amarras de uma prisão, um painel na parede se abriu, revelando um corredor oculto. As luzes embaçadas do lugar começaram a piscar e uma sombra emergiu do túnel escuro. No instante em que uma figura feminina apareceu, Clara sentiu os músculos enrijecerem, um frio gélido a envolvendo. A mulher tinha um semblante familiar, quase que um eco do passado. Mãe, sussurrou Clara, em choque, enquanto o ar tornava-se irrespirável. Eu nunca quis que você visse isso, a mulher exclamou, sua voz ecoando com dores de uma história esquecida. O pequeno reduto seguro foi invadido por um pânico palpável. Luzia estremeceu. O que mais estavam escondendo? O que mais aquelas paredes ocultavam? Os homens da casa mantinham-se paralisados, em um misto de assombro e temor ao reconhecer a figura da matriarca, perdida e marcada pelo tempo. A revelação era um soco visceral no estômago de todos. A presença da mulher não era um sinal de alívio, mas um aviso aterrador de que a história familiar era ainda mais profunda e destroçada do que podiam imaginar. Antônio lutava para retomar o controle, mas seu poder evaporara, como se cada palavra proferida fosse apenas um eco de mentiras. Você não deveria estar aqui, gritou, mas o tom de autoridade minguava na sua voz. A presença da mãe levou os sentimentos a um novo nível, um emaranhado de amores, traições e segredos. Precisamos enfrentar o que fizemos, disse a mulher, desviando o olhar, um abismo de dor e arrependimento na voz. Por que você nunca nos contou? A pergunta escapuliu dos lábios de Clara, fervilhante de impotência. As sombras recuavam, mas o tempo tinha se tornado uma correnteza violenta, arrastando-os para longe da segurança que buscavam. As reviravoltas estavam longe de acabar. A casa, novamente inquieta, parecia clarear com novos mistérios. Até onde as correntes da vida familiar se estenderiam? Até onde a verdade se revelaria cruel e devastadora? Uma tempestade havia se instalado nos corações, e tudo o que se conhecia estava prestes a ser desmantelado, enquanto o futuro continuava enredando-se nas sombras, como uma bruma espessa transpassando uma noite tenebrosa. As revelações da presença materna pairavam no ar denso, e a tensão pulsava como um tambor de guerra prestes a explodir. Clara, Luzia e Joaquim mal perceberam a intensidade do olhar que se cruzava entre Antônio e a mulher. Um abismo de emoções não ditas, raiva, amor, traição. O passado era uma sombra que se espremia nas paredes da casa, e a próxima onda de acontecimentos estava prestes a se desdobrar. Quando a mulher avançou, cada passo ecoou como um apelo mudo, clamando pela verdade que todos tinham evitado. É hora de confrontar o que escondemos. A frase mal pronunciada foi interrompida por um grito estridente que cortou a sala, um som cortante como vidro se quebrando. O coração de Joaquim disparou. Aquela voz era familiar, embora aterrorizante. Do fundo do corredor escuro,
emergiu outro familiar. Era a mulher que tantos sonhos e pesadelos tinham povoado, a esposa de Veloso, a matriarca muito perdida, agora uma sombra desgastada pela dor e pela solidão. Ela tinha um brilho triste nos olhos, mas também uma determinação feroz. Antônio, é hora de pagar por tudo isso. O olhar dela, cheio de amargura, cravou-se em seu marido. Cada palavra lanhou a atmosfera tensa. Você se atreve a voltar aqui? Antônio vociferou, sua voz repleta de desprezo e incredulidade. Clara, Luzia e Joaquim observaram em estado de estupor. As dinâmicas familiares tinham tomado um revés inesperado, e a casa carregava o peso de segredos ainda maiores. A mãe se virou para os filhos, olhos banhados de lágrimas. Eu fiz coisas terríveis, mas foram por vocês. O silêncio que se seguiu era um grito ensurdecedor. A cada revelação, o pânico no auge. Terríveis? Clara indagou, a voz entrecortada por um nó na garganta. Como você pôde nos deixar? Como pode se justificar? O mundo à sua volta desmoronava em uma tempestade de emoções. Luzia olhava para a irmã, um espelho da confusão que as afligia. O que mais estavam escondendo? Os ecos do passado cresciam, ameaçando engolir tudo. Foi então que um clarão ofuscante explodiu ao fundo, as relações entre eles se tornando um entramado intrincado. Uma chuva de madeira e sujeira caiu sobre o chão, e o rugido de uma explosão ressoou como um trovão. A cidade parecia tremer, e o ar se encheu do cheiro de pólvora. Por instinto, todos se lançaram para o lado, buscando abrigo. A casa, a estrutura que segurava suas vidas, ruía sob os pés deles, gritando a verdade guardada no silêncio. Saia! Joaquim gritou, mas seu comando era engolido pelo clamor do desastre. Em meio à confusão, as meninas e Joaquim procuraram se erguer, mas o peso da estrutura em colapso arrastou-os para o chão, como se a casa quisesse engoli-los. E foi nesse momento de caos que a verdade mais chocante surgiu. A revelação de que o responsável por toda a tragédia não era apenas Antônio. Os laços de sangue eram mais tortuosos do que podiam imaginar. No instante em que as paredes cederam, uma caixa, antiga e empoeirada, foi arremessada em direção a Clara. Ao abrir, não foram apenas segredos revelados, mas provas de crimes que passaram de geração a geração. Fotos, documentos, nomes que nunca deveriam ter sido pronunciados. Não somos só uma família. Clara sussurrou em choque, enquanto seus olhos se arregalavam. Somos parte de um legado de opressão e traição. Ouvindo isso, o olhar de Luzia se tornou uma mistura de horror e incredulidade. Joaquim se viu encurralado entre a revelação do passado e a destruição iminente do presente. No meio do grito e da desolação, a pergunta ecoava em sua mente. Quem eram eles realmente? Seriam capazes de escapar das amarras que a história lhes impusera? O mundo desmoronava ao redor deles, e a liberdade, tão desejada, agora parecia uma ilusão. Uma nova tempestade se aproximava, trazendo a incerteza e o medo com a mesma força que o passado aterrador ameaçava consumi-los. Estavam todos ali, entre a poeira e os vestígios de uma casa caída, à mercê de sua herança sombria e da responsabilidade de seus destinos. O que se seguiria? Uma profundeza de dor e traição estava prestes a revelar-se, e as sombras da Casa dos Segredos lhe sussurravam, implorando por respostas que talvez ninguém estivesse preparado para aceitar. A casa, agora um eco de suas antigas glórias, crepitava sob o peso das revelações. Clara, Luzia e Joaquim estavam em estado de choque, cercados pela presença de Matiz Fugidia, que emergia do passado. O ar estava impregnado de uma mistura de pólvora e memórias esquecidas, as paredes sussurrando segredos de dor e traição. E justo quando o clima se tornava insuportável, um estrondo interrompeu a tensão. A porta do corredor, que antes parecia uma barreira, foi arremessada para trás com uma força descomunal.
um homem surgiu das sombras, sujo e desgastado, como se tivesse sido espremido pelo prazo da história. Era um estranho familiar. Eu voltarei para consertar tudo, gritou o recém-chegado, e cada sílaba dele era como uma explosão de dinamite nos ouvidos dos presentes. A fúria e o desespero se misturavam em seu olhar. Era Miguel, o irmão mais velho, cujos ecos haviam se perdido na memória coletiva da família. Clara mal conseguia respirar. Ele não só estava vivo, mas tinha voltado, e tudo sugeria que aquele retorno não seria uma bênção, mas um prenúncio de caos. Mais um que se une a esta comédia. Antônio rugiu, sua ira transbordando como um rio revolto. Mas a presença de Miguel não trouxe alívio, e sim uma nova maré de tensão. Você não sabe o que está simplesmente me colocando em risco. Clara e Luzia se encararam, e a confusão no olhar da irmã mais nova refletia a tumultuada tempestade dentro delas. Joaquim, sentindo o chão tremer sob seus pés, perguntou com o coração em chamas: "O que você fez, Miguel?" "Vocês não entenderão. Tudo gira em torno de um legado implícito de traição que começou muito antes de nós." A voz dele cortou como uma espada afiada, alimentando uma confusão que já crescia. O olhar de Miguel vagou pelo ambiente. Sua mente frenética buscava o apoio de quem uma vez considerou sua família. "Não use isso como desculpa para tudo o que aconteceu." Clara disparou com fervor. Um nó na garganta, a angústia a consumindo. Mas a fúria de Miguel era como um furacão, incontrolável. "Não é desculpa, é a verdade. Somos produtos de uma linhagem que se alimenta da dor dos outros. E o que se passa nesta casa é apenas um eco que está prestes a se tornar a tempestade." As palavras dele reverberaram, alimentando o pânico que estava prestes a soltar suas garras. Não podendo mais suportar, Luzia ergueu a voz. "E o que você está disposto a fazer? Nos esmagar debaixo do peso de segredos que nem você conhece?" O desespero estampado no rosto da irmã mais nova refletia a luta pela liberdade que tanto desejavam, mas que parecia se esvair como areia entre os dedos. Miguel, de repente, pareceu hesitar. "Estava tentando, eu não sabia que você estava presa." Sua voz falhou, e a memória do que vivenciara durante todos aqueles anos voltou em ondas, como um marinheiro perdido tentando reencontrar a costa. O irmão, cercado por certezas distantes, dera-lhe motivos para acreditar que a reviravolta viria a calar os demônios que assolavam a casa. Mas a tempestade não tinha intenção de dar trégua. As paredes, como se quisessem se vingar de tudo o que escondiam, ecoaram um novo lamento. O chão tremeu mais uma vez, e em um lampejo, um dos painéis se desfez, permitindo a entrada de uma luz forte e ofuscante que fez todos se encolherem. Foi quando uma voz soou do fundo da luz. Uma voz que todos conheciam, mas que pensavam estar perdida. "Eu nunca deixei de lutar por vocês." A figura que se revelou com a luz era inconfundível. A mãe. Sua presença era um misto de temor e esperança. "Não é possível! Você está viva?" Miguel, paralisado, não conseguiu refrear as lágrimas. O irmão e as irmãs estavam agora diante da verdadeira fonte de seus tormentos, e a tempestade que se anunciava tornava-se ainda mais ameaçadora. O que mais estavam ocultando? Cada revelação, cada grito, cada pedaço da história se entrelaçava numa tapeçaria de dor que parecia cobrar seu preço de todos os que estavam ali. O destino deles estava numa balança, e o peso do segredo se tornava insuportável. Enquanto a casa balançava sob toda essa verdade, uma pergunta pertinente pairava no ar. Estariam eles prontos para encarar o legado que a mãe trazia com ela? O que viriam a descobrir na virada do destino? Antes que uma resposta pudesse ser formulada, a casa desabou sob o peso de toda a dor acumulada, e tudo se escureceu. A casa, agora um eco de suas antigas glórias, crepitava sob o peso das revelações. Clara, Luzia e Joaquim estavam em estado de choque, cercados pela presença de matiz fugidia que emergia do passado.
O ar estava impregnado de uma mistura de pólvora e memórias esquecidas. As paredes sussurrando segredos de dor e traição. Justo quando o clima se tornava insuportável, um estrondo interrompeu a tensão. A porta do corredor, que antes parecia uma barreira, foi arremessada para trás com uma força descomunal. Um homem surgiu das sombras, sujo e desgastado, como se tivesse sido espremido pelo prazo da história. Era Miguel, o irmão mais velho, cujos ecos haviam se perdido na memória coletiva da família. Clara mal conseguia respirar. Ele não só estava vivo, mas tinha voltado, e tudo sugeria que aquele retorno não seria uma bênção, mas um prenúncio de caos. Mais um que se une a esta comédia. Antônio rugiu, sua ira transbordando como um rio revolto. A presença de Miguel não trouxe alívio, e sim uma nova maré de tensão. Você não sabe o que está simplesmente me colocando em risco. Clara e Luzia se encararam, e a confusão no olhar da irmã mais nova refletia a tumultuada tempestade dentro delas. Joaquim, sentindo o chão tremer sob seus pés, perguntou com o coração em chamas: "O que você fez, Miguel?" "Vocês não entenderão. Tudo gira em torno de um legado implícito de traição que começou muito antes de nós." A voz dele cortou como uma espada afiada, alimentando uma confusão que já crescia. O olhar de Miguel vagou pelo ambiente. Sua mente frenética buscava o apoio de quem uma vez considerou sua família. "Não use isso como desculpa para tudo o que aconteceu." Clara disparou com fervor. Um nó na garganta, a angústia a consumindo. Mas a fúria de Miguel era como um furacão, incontrolável. "Não é desculpa. É a verdade. Somos produtos de uma linhagem que se alimenta da dor dos outros. E o que se passa nesta casa é apenas um eco que está prestes a se tornar a tempestade." As palavras dele reverberaram, alimentando o pânico que estava prestes a soltar suas garras. Luzia finalmente ergueu a voz. "E o que você está disposto a fazer? Nos esmagar debaixo do peso de segredos que nem você conhece?" Miguel de repente pareceu hesitar. Estava tentando. "Eu não sabia que você estava presa." Sua voz falhou, e a memória do que vivenciara durante todos aqueles anos voltou em ondas, como um marinheiro perdido, tentando reencontrar a costa. O irmão, cercado por certezas distantes, dera-lhe motivos para acreditar que a reviravolta viria a calar os demônios que assolavam a casa. Mas a tempestade não tinha intenção de dar trégua. As paredes, como se quisessem se vingar de tudo que escondiam, ecoaram um novo lamento. O chão tremeu e, como se um espírito liberado das amarras de uma prisão, um painel na parede se abriu, revelando um corredor oculto. A luz embaçada do lugar começou a piscar, e uma sombra emergiu do túnel escuro, avançando sobre eles. No instante em que uma figura feminina apareceu, Clara sentiu os músculos se enrijecerem, um frio gélido a envolvendo. A mulher tinha um semblante familiar, quase que um eco do passado. "Mãe?" sussurrou Clara, em choque, enquanto o ar tornava-se irrespirável. Ao mesmo tempo, um movimento furtivo atraiu o olhar de todos. Uma caixa, antiga e empoeirada, foi arremessada em direção a Clara. Enquanto lutava pela esperança quase extinguida, o peso daquela descoberta se desvelaria em um relâmpago. Era um diário que guardava segredos entorpecentes. O que continha naquele artefato poderia transformar a essência do que acreditavam. As páginas manchadas pelo tempo e pelas lágrimas da mãe de todos começaram a revelar os horrores sofridos e cometidos. "Nunca deixei de lutar por vocês", a figura materna falava. Mas a afirmação era um eco que ressoava em suas cabeças enquanto abriam cada vez mais o diário. As revelações ali guardadas eram um labirinto de traições, alianças que transcendiam o laço sanguíneo. Cada parágrafo parecia condenar cada um dos presentes a uma realidade que jamais podiam imaginar. Clara, com o coração estremeceu, leu sobre um amor proibido, um segredo que mudaria tudo o que conheciam sobre sua linhagem. "Nenhum de vocês é quem pensam ser."
exclamou a mulher. E enquanto um novo estrondo ecoava, o chão sob os pés deles desmoronou de uma vez. O cheiro de terra e entulho invadiu as narinas à medida que o pânico se espalhava. Mais do que a casa em ruínas, os laços familiares desmoronavam. Todos estavam interligados por uma teia de segredos inimagináveis. E a verdade era que, em algum momento, eles haviam se tornado prisioneiros de suas próprias histórias. Apenas uma porta se abria, mas o que haveria do outro lado? Uma nova vida ou a continuação da antiga tragédia? O que mais estava oculto nas páginas que ainda não haviam sido desveladas? E que destinos aguardavam cada um, agora que a tempestade finalmente se desatou? A casa, agora um eco de suas antigas glórias, crepitava sob o peso das revelações. Clara, Luzia e Joaquim estavam em estado de choque, cercados pela presença matizada que emergia do passado. O ar impregnava-se de pólvora e memórias esquecidas, e as paredes pareciam sussurrar segredos de dor e traição. Justo quando o clima se tornava insuportável, um estrondo interrompeu a tensão. A porta do corredor, que antes parecia uma barreira, foi arremessada para trás com uma força descomunal. Um homem surgiu das sombras, sujo e desgastado, como se tivesse sido espremido pela trama do tempo. Era Miguel, o irmão mais velho. Eu voltei para consertar tudo, gritou o recém-chegado, e cada sílaba dele detonava como um tiro sob os ouvidos dos presentes. A fúria e o desespero ardia em seu olhar. Nesse exato instante, a atmosfera pesou, como se a própria casa respirasse profundo. Um alicerce vibrante prestes a romper. Mais um que se une a esta comédia. Antônio rugiu, sua ira transbordando como um rio revolto. Você não sabe o que está colocando em risco. Clara e Luzia se encararam. A confusão no olhar da irmã mais nova refletia a tempestade contida que as duas carregavam. Joaquim, sentindo o chão tremer sob seus pés, questionou. O que você fez, Miguel? Vocês não entenderão. Tudo gira em torno de um legado implícito de traição que começou muito antes de nós. A voz dele cortou como uma lâmina afiada, alimentando uma confusão crescente. O olhar de Miguel vagava pelo ambiente, sua mente frenética em busca de um apoio que não existia. Não use isso como desculpa. Clara disparou, o nó na garganta apertando cada vez mais. A fúria de Miguel subia como um furacão. É a verdade. Somos produtos de uma linhagem que se alimenta da dor dos outros. As palavras dele reverberaram, incitando o pânico em cada córner daquele lugar. Luzia finalmente ergueu a voz. E o que você fará? Nos esmagar debaixo do peso de segredos que nem você conhece? Miguel hesitou, um tremor ansioso passando por seu corpo. Estava tentando. Eu não sabia que você estava presa. A memória de anos de sofrimento voltava em ondas, cercando-o como um marinheiro perdido em um mar de incertezas. Mas a tempestade não tinha intenção de dar trégua. As paredes da casa, como se quisessem vingar todos os segredos, ecoaram um novo lamento. Então um painel na parede se abriu, revelando um corredor oculto, como um fundo do mar que se escancara. A luz embaçada do lugar começava a piscar e uma sombra emergia do túnel escuro, espreitando-o. Uma figura feminina apareceu e os músculos de Clara se enrijeceram, um frio gélido a tomando por inteiro. Mãe, sussurrou, o ar tornava-se irrespirável. Mas antes que pudesse processar essa presença, outra revelação chocante emergiu. A caixa, que antes parecia um simples diário, se abriu e uma luz intensa começou a brilhar de dentro dela. Clara, fascinada e aterrorizada, avançou para a caixa iluminada. Quando a luz se dissipou, o que encontrou fez seu coração parar. Não eram apenas registros de sua linhagem, mas uma lista de nomes. Nomes de pessoas que se entrelaçavam com seus pais, seus ancestrais, e ao lado deles, inscrições em línguas antigas que narravam cruéis pactos de sangue e promessas quebradas. Vocês não são apenas irmãos e irmãs, disse Miguel, com lágrimas nos olhos
e uma horrenda verdade pairou no ar. Vocês são produtos de um casamento sombrio, um plano que dura gerações e os uniu em uma maldição. Os rostos ao seu redor tornaram-se um amálgama de horror e confusão. Mãe, o que está acontecendo? Clara gritou, a voz cheia de desespero, enquanto Luzia se afastava, buscando entender o peso dessa revelação. A identidade de cada um agora tremeu sob a sombra do legado farreado em dor. Mas então, do nada, outra explosão ecoou como o grito de um demônio. As paredes começaram a se abrir, revelando não apenas segredos familiares, mas portais para outros mundos. O que deflagrava naquele momento alterava tudo. Eles não eram meramente prisioneiros de sua história, mas viajantes destinados a completar ciclos inacabados. A pergunta agora escorria como veneno, pairava no ar. Até onde seria disposto a ir cada um por sua liberdade? O que mais estavam vendo, escondido sob o peso da herança? E enquanto a casa se desmoronava ao seu redor, a verdade crua de seu passado se tornava cada vez mais presente. Qual legado realmente carregavam? A casa balançava sob o peso dos segredos prestes a se desvelar. E naquele momento, aquele coração agitado pulsava como um tambor, quase ofegante. Clara, Luzia e Joaquim trancavam seus olhares na figura materna que diante deles brotava do passado como um espectro. Mas a verdade que nascia era mais complexa do que poderiam imaginar. Miguel, entre espasmos de emoção e confusão extrema, vislumbrava a mãe com um misto de alívio e rancor. Você esteve com ele o tempo todo? As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro que se propagava nas sombras. A figura da mãe, com um olhar cansado e errante, parecia carregar não apenas a dor de um passado, mas uma culpa infinita. E as paredes, com seu eco de lamentos ocultos, pareciam querer se abrir ainda mais, como se aguardassem um grito desesperado para libertar os ecos de dor. Então um tremor percorreu o chão, um sobressalto que fez os corações pararem por um instante. A casa estava prestes a desmantelar-se, e os olhos de Clara, Luzia e Joaquim se arregalaram em terror. Saia daqui! Antônio rugiu, sua voz explodindo como um trovão. Mas nada poderia deter a verdade que vinha à tona. À medida que a luz se intensificava, um estrondo mais profundo ressoou, projetando pedaços da estrutura ao redor, como se a casa estivesse desabando sob o peso de toda a dor acumulada. Então, num movimento inesperado, Clara se lançou em direção à caixa resplandecente, aquela que se tornara um símbolo de esperança e horror. O que quer que estivesse ali poderia mudar suas vidas para sempre. Ao abrir, um relampejo de luz banhou o ambiente, e os olhos dos presentes foram acometidos por um choque indescritível. Dentro da caixa não eram apenas documentos. Havia fotos antigas, retratos empoeirados que revelavam segredos de amor proibido e traições terríveis. Mas o mais perturbador foi o que estava na última página, uma carta que estremecia a alma de todos. Ao meu amado, nosso filho não pode saber o que realmente somos. E as assinaturas ao final deixavam claro. Eram os nomes de Antônio e da mãe entrelaçados em um amor que desafiava o tempo. E não apenas isso. Havia um terceiro nome, que gelou a sanidade de cada um. Miguel. O ar se tornou pesado, como se o próprio tempo hesitasse em avançar. Miguel, diante da verdade exposta, sentiu o chão se abrir sob os pés. Não pode ser, gritou, confuso e atormentado. As lágrimas escorriam por seu rosto, e ele ficou paralisado diante da revelação que desmoronava sua fé em tudo o que conhecia. A casa, sem misericórdia, rangia como se compartilhasse de sua dor, e os ecos de seus próprios segredos se acumulavam entre as paredes como um grito ensurdecedor. Joaquim, aturdido, girou o olhar entre a mãe e os irmãos. A verdade, agora, qualquer que fosse, não apenas pesava sobre os ombros de Antônio, mas se espalhava como uma névoa densa consumindo todos. Qual é a verdadeira história da nossa família? Sua voz soava como um lamento perdido numa tempestade. O silêncio foi cortado por um estrondo aterrador. A porta principal cedeu,
deixando entrar um vórtice de caos. A multidão que se havia reunido do lado de fora agora invadia a casa, rostos conhecidos, mas a intenção deles era tudo menos pacífica. Um eco de palavras e ameaças encheu o ar, prenunciando a queda da casa e a ascensão do passado. Eles são monstros, eles devem pagar. Um grito avassalador clamava da multidão, e os olhos de Clara se encheram de horror. O que seriam capazes de fazer? O legado de dor e traição, agora exposto, acirrava as emoções. A relação entre eles estava prestes a ser destruída, e novas alianças poderiam se formar nesse mar de confusão. E enquanto a tempestade se aproximava, uma nova pergunta pulsava. Quem realmente eram naquele enredo sutil de amor, traição e o desejo por redenção? Ali à mercê do destino e das novas revelações, as decisões a serem tomadas moldariam não apenas o futuro deles, mas a história inteira da Casa dos Segredos. A escuridão, como um manto opressivo, cobrindo cada alma ali presente, fazia ressoar a única certeza. A luta estava apenas começando. A tensão na Casa dos Segredos atingiu seu ápice, e as sondas dançavam frenéticas à luz que piscava junto aos estalos de madeira. Clara e Luzia, com os corações a palpitarem descompassadamente, se entreolharam, buscando conforto no brilho um do outro. Antônio se contorcia, a raiva em seu olhar se mesclava ao desespero. Miguel, naquele limiar entre a redenção e a condenação, respirava pesado, cada palavra que trocava com a mãe, recheada de um peso que eles mal podiam imaginar. Mas quando a multidão irrompeu na sala, um rugido de indignação e vingança, o clima se eletrificou. A casa parecia querer se desfazer sob a pressão das verdades e dos gritos que percorriam suas paredes. Vamos acabar com isso de uma vez. Alguém clamou da multidão. O receio invadiu os corações daqueles que se encontravam no centro do furacão. Clara lembrou-se daquelas noites silenciosas, e o medo transformou-se numa onda de coragem. Basta! A voz de Clara ecoou, clara e firme, cortando o ar pesado. Não somos mais prisioneiros nesse legado sombrio. Queremos paz e não mais viver sob o peso de mentiras. Ela olhou fundo nos olhos do pai, desafiando a tempestade em sua voz. O que fizemos, todos nós, é o que nos une, mas a escolha de como seguiremos em frente nos pertence. Dê-nos a chance de reescrever nossa história. Ouvindo a filha, Antônio vacilou. Ele que sempre fora o arauto da opressão. Agora se via encurralado pela própria criação. Miguel, angustiado e ao mesmo tempo esperançoso, se uniu à voz da irmã. Sejamos juntos na luz. Quebremos as células que nos aprisionam. Não precisamos ser o que os nossos antepassados foram. A multidão hesitou, perplexa diante daquela virada inesperada. O murmúrio de incerteza percorreu as fileiras. As expressões mudavam, refletindo uma mistura de curiosidade e dúvida. A mãe avançou, segurando o olhar dos filhos, uma aura de determinação pairando ao seu redor. Vamos, meus filhos. Não é tarde demais. Tudo o que fizemos e tudo o que fomos pode renascer às custas de um novo caminho. O ambiente, antes carregado de rancor, começava a se transformar. Um por um, os rostos da multidão se suavizavam, como a luz da manhã que rompe a escuridão da noite. Um homem adiantou-se, balançando a cabeça. Ela está certa, é hora de deixarmos este peso para trás. As palavras ecoaram, como um chamado que despertava os adormecidos. E foi naquele instante que a cidade, com seu peso de tradições e opressões, começou a levantar-se em apoio a um novo amanhã. Os gritos de revolta deram lugar a uma conversa animada e esperançosa. Clara, Luzia e Joaquim trocavam olhares de alívio, enquanto tudo parecia se estabilizar. A casa, que até então fora um símbolo de dor, começava a se renovar. Mas a pergunta permanecia nas almas inquietas. Aquele alicerce renovado seria robusto o suficiente para suportar os ventos do passado? O incerto se aproximava na forma de uma nova história, e o futuro, embora nebuloso, brilhava com promessas de liberdade e perdão. A família, agora unida pela verdade, partiu em busca de reconstrução, em direção ao sol que se erguia sobre novos horizontes. E assim,
Enquanto o eco das vozes se dispersava, um chamado ressoava. Uma nova jornada estava prestes a começar. A história estava em movimento, e com ela, todos devem acompanhar os rumos de seu destino. E você? O que achou do desfecho dessa história repleta de segredos e redenção? Este é o momento de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Adoramos ouvir sua voz. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.